E o que é que Jesus diz? Ele não louva essas duas atitudes. Mas vem alguém que ninguém esperaria que fizesse alguma coisa, e esse homem é denominado nessa parábola como bom samaritano. E esse homem que ninguém esperava que ele fizesse alguma coisa, é esse homem que vai e toca aquele ferido. É esse homem que para e derrama bálsamo sobre as feridas que aquele viajante tem. Este homem é um homem avivado. Embora ele seja samaritano, Jesus diz que ele é bom. Que bom ser bom aos olhos de Jesus, irmãos. Jesus nos mostra um sacerdote religioso, cumpridor dos deveres da lei. Mas isso não é o que Jesus realça na parábola. Jesus demonstra um levita muito ocupado com os compromissos do templo e do serviço. Mas isso não é motivo de louvor de Jesus Cristo. Mas Jesus diz que aquele samaritano é chamado de bom. Interessante como Jesus diz, bom samaritano. Um samaritano. O que é ser bom aos olhos de Deus, irmãos? Ser bom aos olhos de Deus é tocar o mundo. Ser bom aos olhos de Deus é parar com tudo o que está fazendo para ir lá. Parar tudo o que está fazendo, irmãos. Porque é um mundo que precisa ser tocado. Nós vamos entrar no mês de agosto, que é o mês de missões, o mês missionário do Ministério JMA. No culto de ceia, nós trouxemos os propósitos da igreja de Uata para esse mês. Nós trouxemos 2 desafios, só 2, irmãos. Só 2 desafios e um terceiro que eu vou lançar para a mocidade. Nós vamos nos reunir só com os jovens e eu vou lançar um desafio para a mocidade. São simples de fazer, é o evangelismo noturno. Nós vamos acabar o culto e nós convidamos a igreja para que nós vamos até a discoteca, nós vamos até a Ramamatsu, nós vamos até alguns lugares, nós vamos evangelizar. Nós vamos de madrugada mesmo, nós vamos tarde, nós vamos a esses lugares, nós vamos entregar folhetos e falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho. E nós vamos fazer isso, irmãos, é um programa da igreja, é uma atitude simples, mas nós vamos fazer evangelismo noturno. Nós vamos visitar pessoas que estão afastadas da igreja, é um outro projeto. Que eu também lamento que até agora não tenho notícia de que algum nome tenha chegado, não sei se os presbíteros receberam, mas eu pedi que os irmãos que tenham o nome de pessoas que estão afastadas, tragam o nome dessas pessoas para que nós possamos ir visitá-las. E a nossa pergunta é, será que nós vamos participar, igreja? Será que é do meu e do interesse tocar o ferido? Será que nós estamos, como na parábola do bom samaritano, como sacerdote, temos os nossos compromissos? Pastor, nós não temos tempo de parar, pastor. Eu não posso, pastor, porque pastor, eu trabalho e eu estou muito cansado. Como é que eu vou fazer o evangelismo noturno, pastor? Isso é loucura. Vamos fazer diurno, irmãos, diurno. Ninguém faz. Quem dirá noturno? Mas nós vamos fazer. Sozinho ou não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos lá. Mas o mundo precisa ser tocado e é o avivamento que vai trazer isso para nós, irmãos. O avivamento vai produzir no nosso coração o desejo de tocar o ferido. O avivamento vai produzir em nós o sentimento que havia no coração daquele samaritano, daquele homem que ninguém dava nada para ele, mas aquele homem, ele para, ele fala, não posso me conformar com um homem caído, ninguém faz nada, ele tem feridas, o sangue jorra, olha a purulência das suas feridas, olha como ele está, ele pode vir a morrer. E se nós pensássemos assim, nós tocaríamos o mundo com a nossa vida, nós faríamos alguma coisa, e só um avivamento poderá produzir isso no nosso coração. Um avivamento vai produzir, irmãos, homens e mulheres que desejam tocar o ferido, que se importe com a lepra espiritual do mundo. Nós precisamos de um avivamento, porque o mundo precisa ser tocado. É por isso que nós precisamos clamar. É por isso que a preocupação do vosso pastor, nessa série de mensagens que nós estamos falando sobre avivamento, porque só um coração avivado, como o do bom samaritano, vai parar tudo o que está fazendo naquela estrada deserta, e vai lá e vai abrir a sua bolsa e vai tirar dali de dentro o bálsamo, o óleo, e vai derramar sobre aquelas feridas, vai colocar aquele ferido no ombro do seu animal, vai levar até uma estalagem e vai cuidar dele, custe o que custar, mas o mundo vai ser tocado pela nossa vida. Só um avivamento que o Espírito Santo derrama pode produzir isso. Mas nós também precisamos de um avivamento para que nós possamos assumir o nosso chamado, porque sem um avivamento
Irmãos, é muito difícil ser sal e ser luz. Eu falei em primeiro lugar que nós precisamos de um avivamento para que o mundo seja tocado, mas em segundo lugar nós precisamos de um avivamento para que nós também assumamos o nosso chamado. Sem derramar do Espírito Santo, irmãos, em cada cristão, é muito difícil ser sal e ser luz. Como temperar este mundo sem o agente que tempera dentro de nós? Como temperar o mundo sem o agente que tempera dentro de nós? Como fazer isso? O agente que tempera é o Espírito Santo. E como temperar se o Espírito Santo não for derramado dentro de nós? Como transmitir luz sem o combustível que gera essa luz? Como querer iluminar, irmãos, e dizer: olha, eu sou o sal da terra, eu sou luz do mundo, mas como que eu posso iluminar sem o combustível no meu interior que gera essa luz? Tudo que nós fazemos sem o poder do Espírito, tentando ser espiritual, é fogo de palha. Tudo que nós tentamos produzir sem o poder do Espírito, irmãos, não dura, não prospera. Tudo que se faz sem o poder do Espírito, não se consegue realmente desenvolver o chamado. E este é o resultado de uma igreja, irmãos, que não tem o Espírito Santo. Uma igreja sem o derramar do Espírito, ela não consegue assumir o seu papel, não consegue assumir o seu chamado. São homens e mulheres que, a despeito de terem um bom conhecimento, um bom nível intelectual, são homens e mulheres que, a despeito de um dia terem tido um encontro com Deus, mas sem o poder do Espírito não se faz obra de Deus. Sem o poder do Espírito não se produz louvores que adoram a Deus. Sem o poder do Espírito, as mensagens não tocam o nosso coração, não nos confrontam. Sem o poder do Espírito, nós nos sentimos bem e confortável. Nós queremos uma igreja para nós. Mas com o poder do Espírito nós somos igreja para o mundo. Com o poder do Espírito nós somos luz para o mundo. Com o poder do Espírito nós nos unimos, e nós nos amamos, e nós nos ajudamos, e nós produzimos para o reino de Deus, e o mundo vem. Então nós precisamos de um avivamento para que nós possamos assumir o nosso chamado. Eu gostaria que você entendesse isso. Você precisa assumir o seu chamado, irmão. Irmã, você precisa assumir o seu papel de sal e luz. O presbítero Diego pregou ontem uma palavra poderosa para nós. Nós não somos membros de banco. Deus não nos chamou para isso. Nosso chamado é superior. É um chamado nobre, irmãos. É um chamado nobre, é um chamado que só a igreja tem. O chamado para ser sal e luz é só você, que Deus deu. Mas sem o poder do Espírito derramado em nós, nós não conseguimos fazer isso. Nós discutimos entre nós, brigamos entre nós, há contendas, há dissensões, e não há o poder do Espírito Santo. Quando Jonas assumiu o seu chamado, uma cidade inteira foi salva, irmãos. Quando Jonas assumiu o seu chamado, uma cidade inteira foi salva. Você lembra da história de Jonas? Enquanto ele manteve o chamado à distância, Nínive estava sendo consumida pelo pecado. E a ira de Deus estava prestes a ser derramada. No dia em que Jonas disse: Senhor, eu vou, e ele aceitou, e aquele grande peixe cuspiu, vomitou ele ali naquela praia. Ele foi até Nínive, ele chega, ele começa a pregar a palavra, e ele anuncia o juízo de Deus. Se vocês não se converterem, Nínive será subvertida. O rei ouve, aquelas pessoas ouvem, eles entendem a palavra, eles aceitam, eles se convertem, e ali acontece uma grande obra de salvação, porque alguém assumiu o chamado. Você tem ideia do que pode acontecer quando você assumir o teu chamado, irmão? Você tem ideia quando você começar a levantar o teu banco, sendo tomado pelo poder de Deus na tua vida, sendo tomado de um desejo, e você começar a ficar incomodado e não se conformar mais em ficar sentado neste banco, rindo para a criancinha que está à sua frente, porque é um bebezinho que está fazendo gracinha. Quando você começar a ficar incomodado, não com a roupa do irmão, da irmã, não com o brinco ou com a saia, mas ficar incomodado com o filho lá fora, e começarmos a assumir o chamado, dizendo: Senhor, eu vou, custe a minha vida, custe, Senhor, o que custar, mas eu vou. Você tem ideia do que Deus pode fazer conosco? Será que nós temos noção do que pode mudar lá fora, irmãos?
grandes podem acontecer através da nossa vida. Coisas poderosas podem acontecer através da nossa vida. E nós não podemos retroceder. Nós não podemos nos acomodar a isso. Será que você consegue perceber que quando nós assumimos o nosso chamado e pararmos e nos com outras coisas, Deus vai começar a fazer grandes coisas através de nós? Algumas pessoas questionam por que hoje nós não vemos muitos milagres e maravilhas. Quando nós estamos sobre dons espirituais, eu escutei sobre isso, porque hoje nós não vemos muitos dons espirituais como no dia dos apóstolos sendo manifestos no meio da igreja. Dons de maravilhas e de poder, como acontecia. Mas é simples de constatarmos isso. Enquanto nós vivemos para nós, irmãos, o propósito de Deus não está nisso. Não está numa igreja que o fim dela é si mesmo. O fim dela é produzir para si mesmo. Nós não podemos produzir para nós. Produzimos hinos para nós, produzimos mensagens para nós, produzimos congressos para nós. A produção da igreja é para o mundo. A igreja está no mundo para alcançar o mundo. A igreja foi dada por Deus para impactar este mundo lá fora. A nossa produção é para o mundo. E devemos fazer isso, irmãos. E quando nós assumimos esse papel, esse chamado, tudo vai mudar. Você vai ter certeza que a tua depressão vai ser curada, o teu casamento vai ser melhorado, você vai ter certeza que as suas enfermidades, as suas dores, os problemas que você está enfrentando, tudo vai começar a sarar, porque o poder de Deus cura. O poder de Deus cura. Nós hoje estamos enfrentando problemas depressivos, problemas entre famílias, é casais se separando, é dores aqui, é dores lá, mas são pessoas que não estão vivendo para o Espírito Santo. Estamos vivendo para nós, estamos adquirindo problemas para nós, dores para nós, enfermidades para nós. Mas começa a viver o teu chamado, começa a buscar a oração. Senhor, eu quero, Senhor, me dá graça para aquele que o quem falar a tua palavra. Senhor, me enche do teu espírito para levar o folheto. Eu tenho vergonha, Senhor, mas eu vou colocar um folheto no meu bolso, eu vou deixar na caixinha de correio. Senhor, eu vou fazer uma coisa, eu vou lá para aquela praça, eu vou sentar lá, eu não sei falar Nihongo, mas eu vou aprender a dizer Jesus Cristo sama wa anatao aishitemasu. Ainda que seja simples, trocado, ainda que seja errado, mas eu vou fazer alguma coisa. Quando nós começarmos a assumir o nosso chamado, irmãos, o mundo vai ser tocado. O mundo vai ser tocado. E quando o mundo começar a ser tocado, nós vamos começar a curar como o samaritano curou. Ele pegou aquele homem, e aquele homem, irmãos, é apenas uma parábola, mas aquela parábola diz muito para nós. Certamente a mensagem daquela parábola de Lucas 10, 25 a 37 nos mostra o que o poder de Deus faz. O poder de Deus cura. O poder de Deus na vida de um homem, através de uma atitude, de um chamado, cura, levanta e restaura. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Nós assumirmos o nosso chamado. Fala, Deus. Porque precisamos de um avivamento hoje. Porque o avivamento, eu quero encerrar com este tópico. O avivamento vai tornar a igreja missionária. A mensagem de hoje, irmãos, o tema é os resultados do avivamento. O que o avivamento produz? Os resultados do avivamento. Eu encerro neste tópico dizendo que nós precisamos desse avivamento, porque esse avivamento vai tornar a igreja missionária. Em Atos 1:8 que nós lemos, Jesus disse para os discípulos: vocês vão receber o Espírito Santo, poder, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra de Jesus para aqueles homens foi que eles sairiam e pregariam a palavra. Porque este é o propósito de Deus, irmãos. O propósito de Deus é esse: que a igreja saia. Será que nós conseguimos entender que saímos do Brasil para vir a esse Japão e nos encontramos hoje aqui? Quantos anos você está aqui? 5, 10, 15, 20 anos? Você nasceu aqui, talvez se criou aqui. Mas por que Deus permitiu que você estivesse aqui? Por que Deus permitiu que nós saíssemos? Propósitos, Deus tem propósitos, a gente não entende. A gente acha, irmãos, que o propósito é esse, é a gente vir ganhar dinheiro. A gente acha que o propósito é esse, é justo. Não é injusto você fazer isso, não é nada de errado. Nós trabalhamos e desejamos, termos a nossa casinha, os nossos bens, não há nada de errado com isso, mas os propósitos de Deus são mais elevados. A palavra de Deus nos fala que os pensamentos de Deus, em Isaías 55, são o quê?
mais altos. Os pensamentos, os caminhos são mais elevados. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, do Senhor. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Mas o profeta conclui dizendo que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Deus sempre está à frente de nós. Deus sempre pensa maior do que eu e você. Enquanto você pensa em comprar uma casinha, Jesus está pensando numa mansão lá no céu. Aleluia. Enquanto eu e vocês estão pensando em juntar um dinheirinho para ter uma chacrinha, para só pagar as contas, Deus está pensando numa grande mansão lá no céu para você e para o perdido também. Enquanto eu e vocês estão pensando em comprar um carrinho, Jesus está pensando, irmãos, em coisas espirituais para que nós possamos andar naquelas ruas de ouro para mim e para o perdido que está lá no mundo. Os pensamentos de Deus são além. E os propósitos eles são para que isso aconteça. É por isso que Ele nos trouxe a este lugar. É por isso que a gente sai, é por isso que a gente vive aqui hoje. Tudo deve nos conduzir a sermos missionários do Senhor. É triste quando nós vivemos para nós mesmos. É triste quando nós empregamos a nossa força, a nossa inteligência só para nós. Não é errado, como eu sempre incentivo os jovens a estudar. Eu não incentivo nenhum jovem a sair da escola para ir para a fábrica. Alguns fazem isso, mas não deveria ser assim. Deveriam estudar, deveriam ir para as faculdades, deveriam estudar, deveriam galgar carreiras, deveriam realmente ser alguém na sociedade para impactar o mundo, porque isso é melhor ir lá fazer a diferença. Mas alguns estão fazendo bem, cada um sabe o que deve estar fazendo, deve ter as suas orientações dos seus pais, devem estar dando uma boa orientação para isso. Mas o importante é que em tudo na nossa vida mova o nosso coração para o chamado missionário, que tudo nos torne missionário. Porque o jovem, seja na faculdade, seja na sua escola, seja na fábrica, ele deve ser um missionário de Deus. Ele deve ser um instrumento de Deus e ali ele deve fazer a obra do Senhor. Eu e você, cada homem e cada mulher, seja lá no Dante quando você desce para ficar no parquinho com o seu filho, enquanto você está com o seu filho brincando, outras mães estão ali por volta, enquanto você está fazendo alguma coisa no mercado, em qualquer lugar. Mas ali, irmãos, compartilhando a mensagem, Jesus disse: vocês vão sair e vocês vão pregar em todos os lugares. A igreja se torna missionária com o poder do Espírito Santo. A igreja sai do seu lugar, a igreja entende o seu chamado e ela começa a ir. E sabe o que acontece? Um desejo inexplicável de compartilhar a fé. Vamos fazer um teste rápido. Não responda, mas pense, faça esse teste agora. Usa isso para você medir aí no teu coração o quanto ele está avivado. Quanto é que você sente desejo de compartilhar a fé? Você consegue sentir um desejo inexplicável. Você não sabe de onde vem esse desejo, você não sabe como vem, mas você tem uma vontade tão grande de falar do amor de Deus, de falar da graça de Deus, de sentar com alguém, abrir a cabeça daquela pessoa e dizer: olha, Jesus te ama, camarada. Faz esse teste no seu coração. Você consegue, você sente isso, esse desejo de você falar para aquela pessoa que você vê lá com aquela latinha de cerveja, com aquele cigarro na mão, dizer: para que você é escravo disso? Jesus tem melhor para você. Você sente um desejo de compartilhar a liberdade de Deus com aquela pessoa? Sim? Não? Se a resposta for não, é justamente a constatação de que nós precisamos desse avivamento no nosso coração. Porque com o avivamento, irmãos, há um desejo inexplicável de falar de Jesus. Aleluia. É incontrolável, irmãos. Por isso, eu falando sobre o chato, o crente chato. É isso. O crente se torna chato, irmãos. Ele se torna chato a ponto de ele... Você sabe que está vindo lá, ele vai vir de novo. E ele já vai vir com folheto, ele já vai vir falar de Jesus. É o crente chato que nós não temos hoje. Hoje nós temos crentes intelectuais, né? Nós temos crentes bem produzidos. Oh, glória! Até a língua estranha é bem produzida, né? Mas nós precisamos, como disse o presbítero antes da mensagem, que palavra foi pregada? Crentes chatos, que ele tem um desejo inexplicável de compartilhar esse fogo que está dentro do coração dele. Ele precisa pôr para fora.
Ele precisa, porque ele é um missionário, ele não precisa que alguém ponha as mãos na cabeça dele e diga: olha, a partir de hoje eu te consagro missionário, porque infelizmente tem gente esperando isso. Se o pastor não me chamar, eu não vou fazer nada. Se o pastor não me chamar para evangelismo, eu não vou. Se o pastor não me chamar, não, o pastor não me dá oportunidade, ó, o pastor nem para dirigir, nem para pregar, não tem oportunidade, eu não vou fazer nada. Pois é, mas no avivamento, irmãos, a gente não vive para nossas oportunidades. A gente vive para compartilhar o amor de Deus. O Espírito produz esse desejo, meus amigos. Quando o Espírito Santo está derramado, você sente isso. Você sente isso. Não tem como ficar parado. Não tem como não compartilhar as boas novas. E aí as pessoas começam a sair. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos, em Jerusalém. Nós vemos aqui em Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, nós vemos Jerusalém sendo tomada pelo poder da palavra. A mensagem avivada começou a tomar, a igreja cresceu. Mas nós vamos indo para Atos 6, Atos 7, Atos 8, nós vemos a palavra se cumprindo. Nós encontramos Filipe, aquele evangelista que o presbítero Diego pregou na mensagem de ontem. Nós vemos que Filipe, irmãos, ele está em Samaria pregando a palavra. Nós vemos cumpridos a palavra de Atos 1, 8, vocês vão para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vemos, irmãos, Filipe em Samaria. Nós vemos Filipe, irmãos, ele indo para a direção de Gaza. Ele vai para Azoto, que é a região da Judeia. Judeia é no sul da Palestina, e aquela região ali engloba a faixa de Gaza, engloba Azoto, e Filipe foi para essa região. Nós vemos depois Pedro em Jope, essa faixa de Jope. Depois nós vemos os discípulos caminhando mais para o norte. Nós vemos depois Antioquia da Síria, nós vemos Antioquia da Síria, nós vemos Listra, Dérbe, Icônio. Nós temos o Evangelho anunciando, sabe o que é isso? Cumprimento da palavra. Toda a Judeia foi impactada pelo poder da palavra. Samaria também foi. Jerusalém também foi. E os confins da terra naqueles dias era isso, irmãos, era sair dali, era a Europa daqueles dias, a Ásia Menor. Pois aquele povo ouviu através de Paulo, através de Barnabé, através de Silas, de João Marcos, de Timóteo, de Tito. Aquele povo ouviu, sabe o que é isso? Uma igreja missionária, uma igreja portadora das boas novas, um desejo inexplicável. Irmãos, como é que esses homens se moviam sem avião naqueles dias? Como é que aqueles homens se moviam sem carros? Como aqueles homens iam para aquelas regiões do deserto, indo a pé, viajando de navio, meses viajando de navio. O apóstolo Paulo, viajando de navio, sofreu um naufrágio. Sabe o que é naufragar, irmãos? Ele poderia se revoltar e dizer: Senhor, eu estou indo fazer a tua obra, e este barco afunda, Senhor, e agora eu estou quase morrendo aqui, tendo que talvez se agarrar pelas tábuas do navio para poder sobreviver. Quando eles chegam naquela ilha, uma cobra pica o apóstolo Paulo e pensa: agora eu vou morrer, porque além do naufrágio, ainda sou picado por uma cobra. Mas o desejo inexplicável de compartilhar a palavra estava no coração daqueles homens. E eles compartilham as boas novas, e ainda que picados por cobra, ainda que por um naufrágio, eles não se calam, porque é um desejo inexplicável de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja se torna missionária. Eles não podem ficar parados, e eles vão, e eles começam a ser perseguidos, mas eles vão. Irmãos, eles chegam diante das autoridades. Eles chegam diante das autoridades. As autoridades começam a ficar de boca aberta com a autoridade que eles têm. Mas, irmãos, eles não se cansam de falar. Eles não se cansam de falar. Vamos ler Atos 5 para nós encerrarmos. Atos 5, o versículo 41. Quando os apóstolos, eles estão diante do Sinédrio, tendo que se justificar, tendo que declarar o porquê que eles estavam. O que estava acontecendo naquele alvoroço todo por causa do Pentecoste, por causa do avivamento e por causa da mensagem que eles estavam pregando? Atos 5,41. Os apóstolos retiraram-se da presença do Sinédrio, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do que, irmãos? Jesus. Pelo nome de Jesus. O que eles consideravam? Eles estavam o quê? Eles estavam alegres, regozijando.
porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Atos ainda 4, o versículo de número 29. Atos 4, 29. Os apóstolos orando, eles dizem assim: agora o Senhor olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles anunciavam com ousadia. Vamos ficar de pé. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que é o avivamento produz, irmãos? O que é que o avivamento produz, igreja? O avivamento produz uma ousadia para compartilhar o amor de Deus. O avivamento produz uma ousadia inexplicável. Você não busca recursos humanos para falar. Você confia no que Deus está dando. Não é que os recursos humanos não são bons, eles são bons, é muito bom. A teologia é uma ferramenta muito boa. Estudar a palavra é um recurso muito bom, devemos fazer isso sempre. Mas confiar nesses recursos para fazer ao Deus é fogo de palha. Não são esses recursos que fazem a obra, é o poder do Espírito. Aleluia. E é o poder do Espírito Santo que nos enche de ousadia para falar. Aleluia. E se você não tem conseguido, irmão, compartilhar, irmã, se você tem vivido apenas para você tem vivido apenas para si mesmo, se a tua vida gira em torno de você, da tua vida, da tua beleza, das tuas joias, das tuas roupas, do que você vai comer, do que você vai beber, de que marca você vai usar, este avivamento não é de Deus. Embora você possa cantar muito bem, embora você possa pregar muito bem e tocar muito bem, isso não passa de fogo de palha. Essa é a realidade, pessoal. Porque o que Deus quer de nós é que nós possamos ir ao mundo e anunciar Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos fazer isso, Deus. Nós precisamos fazer isso. Na tua simplicidade, na minha simplicidade. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, irmãos, da graça de Deus. O profeta Miqueias, ele profetizou muito tempo antes de Jesus nascer. Muito tempo antes do Espírito Santo ser derramado. Em Miqueias 3:8 ele profetizou assim: mas quanto a mim, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor, e cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha o que Miqueias diz: quanto a mim eu estou cheio do poder e do Espírito de Deus, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias diz que ele está cheio do Espírito Santo para anunciar. Cheio do Espírito Santo para anunciar. Só o poder do Espírito Santo vai te capacitar para anunciar. Ô igreja, o que é que você precisa nesta noite? Pastor, eu preciso de uma solução para o meu casamento. Pastor, eu preciso de cura. Pastor, eu tenho andado deprimido, ele tem andado deprimido. Pastor, eu preciso de uma solução para a minha vida. Pastor, eu tenho trabalhado, o dinheiro não sobra, eu estou com problemas, eu não sei mais o que eu estou me desesperando, pastor, porque eu estou há tanto tempo no Japão e não tenho mais dinheiro, não tenho o que fazer. Pastor, eu estou espiritualmente sem força, minha vida espiritual é sem graça. Pastor, eu venho à igreja, mas a igreja não está dentro de mim. Eu estou na igreja, mas a igreja não está em mim. Pastor, eu canto, eu toco, eu prego, mas eu não sinto esse mover de Deus no meu coração. O que é que você precisa? Miqueias, ele diz que ele está cheio do poder. Ele está cheio do poder de Deus. Só o poder de Deus, irmãos, vai te capacitar para você falar. Aquelas vidas que estão morrendo lá fora. Sabe o que Deus diz para nós em Ezequiel 3:18? Quando eu
disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Que Deus ministre ao meu coração esta palavra nessa tarde, encerrando essa série de mensagens. Do avivamento que nós precisamos. E eu gostaria de pedir a você que você sentisse isso também, que você olhasse para a tua vida espiritual e desejasse isso no teu coração. E você pedisse: Senhor, eu preciso ser avivado, Senhor. Eu não posso me conformar com a vida que eu estou vivendo. Eu não posso continuar assim. Eu não devo continuar assim. Eu queria orar nesta noite, queria que você fechasse os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu queria orar por você que está desiludido espiritual, sem força espiritual. Se você quiser se unir a mim em oração e vir aqui diante do altar do Senhor e ficar juntamente aqui comigo, nós vamos interceder uns pelos outros. Nós vamos nos unir em oração. Se você